Eu queria que entendêssemos algo muito sério. Sem profecia, o povo se corrompe. Perece, diz a King James. Então temos um problema. Se o último profeta que Deus nos deixou foi desde os idos do século passado, e desde aí nos deixou sem nenhum outro profeta, das duas uma. Ou é culpa dele que estamos corrompidos, ou é culpa nossa que não percebemos que o último que ele deixou ainda é o que está em vigor. E eu queria dizer-vos o seguinte: Deus sempre teve este sonho de ter um povo que exala e respira saúde. E só isso seria um testemunho extremamente forte. Como dizia Agostinho, prega a palavra insistentemente e, se for preciso, fala. Eu não sou apologista, é verdade que há pessoas extremistas que ficam a bater nos outros, querem que toda a gente seja vegetariano. Eu também quero que toda a gente seja vegetariano, mas não fico a bater em ninguém. Sabem porquê? Existe uma diferença entre as pessoas que são vegetarianas e felizes e as pessoas que são vegetarianas e infelizes. Algumas pessoas vivem tão tristes. Eu agora, Deus não me deixa mais comer estas coisas. Queria comer aquilo e não posso. Queria comer aquilo outro e não posso. E depois começam a olhar à volta. Bem, mas aquele ali não é vegetariano. Não, senhor, então sou eu é que sofro. Se eu sou vegetariano, tem toda a gente que ser. Quem não for vegetariano não pode ter cargos. Porque olhem aqui, eu a sofrer, a ter que ser vegetariano. Há muitas pessoas que não são felizes por ser vegetarianas. Eu queria mostrar-vos algumas fotografias. Primeiro queria mostrar-vos uma pequena estatística. Vamos mostrar um quadro que nos mostra acerca da importância de uma alimentação livre da carne. E porquê é que os adventistas são considerados um dos povos com maior longevidade à face da Terra? Olhem aqui. Antes da carne entrar no mundo, nós vemos a longevidade. Isto não são os tamanhos deles, isto é como se fosse um gráfico, eles são pessoas, não é? Estão a ver até onde foi o vegetarianismo, não foi introduzida a carne. A média é tudo lá pelos 900. Estão a ver? Este aqui é o coitadinho, só viveu 895, coitado. Morreu jovem. Olhem só. Já repararam? Leiam lá. Quando Deus deu a permissão, Ele diz isso e logo a seguir dá a permissão de comer carne. E olhem logo a seguir o que acontece. 100. Viveu um pouco mais de 100, mas foi 600 anos. E começa a baixar. 438 em Arfaxade. E ali vai. 433, 239, 205. Abraão, 175. E nos dias hoje, 70 anos. Olha o ridículo do tempo que nós vivemos em relação às pessoas. Deus é um Deus misericordioso. Ele quis as pessoas do início do mundo. Deus é um Deus misericordioso. Ele desejou encurtar o tempo que nós vamos passar neste tubo de ensaio. Mas Ele sempre avisou o seu povo. No início Ele disse assim: olha, eu estou a dar autorização para comerem carne. Atenção que já comiam carne antes de Deus dar autorização. Ele agora só estava a dar autorização. E as pessoas começaram a comer. Mas Ele avisou o seu povo: olha, mesmo abrindo esta exceção, não consumam esta, esta e esta e esta. E deu uma distinção. E as pessoas já querem ir mais além. Bom, agora que já é para comer carne, qual é esta e esta? Eu vou comer é tudo. O homem acha que tudo o que se mexe, ele inventa uma forma de cozinhar ou de ingerir, não é? Há lugares onde vemos que as pessoas comem coisas. Eu já vi reportagens, por exemplo, países asiáticos, não é? Que comem... Bem, é melhor não dizer. Senão algumas pessoas depois podem passar mal aqui. Mas o que eu quero que entendamos é que para muitas pessoas a regra é mexe, serve para comer. E nós temos que entender que Deus vai dando sempre ao seu povo dicas. Mas Ele nos mostra que há uma degradação, mas que a natureza também vai entrar em decadência e que chega a alturas em que nem mesmo algumas coisas podem ser ingeridas. E é isto que nós vamos ver. Mas antes eu queria mostrar-vos o quanto sofre um vegetariano. Temos aqui uns pãezinhos, mas isto não é só... Então, isto não são só os vegetarianos, não é? Temos aqui uns pãezinhos caseiros, nada como pãozinho caseiro. Agora, estão preparados para ver o sofrimento dos vegetarianos, coitados? Olhem aqui,
Bom, aqui ainda é um prato normal, pode avançar. Pizza vegetariana. Sem queijo. Já estou a sofrer, não estão a sofrer ainda? O vegetariano sofre, principalmente quando só vê as fotografias e não pode comer. Eu vou-vos mostrar o exemplo do sofrimento terrível. Aqui uma pizza mais seca, mais dry, mais fina. Vários ângulos de sofrimento. Opa! Espera aí, temos aí um videozinho. Toca, por favor, esse videozinho. É um testemunho do sofrimento de um vegetariano. Que eu queria que vocês... Mommy. Say yes, mommy. Yeah, Mom. It's good. Coitadinho do vegetariano, vejam. Ele agora vai começar a passar Look. mal. Jojo, pizza? Pizza, Jojo? Ele vai... Com certeza, quando puserem esta pizza sem queijo na boca, ele vai dizer assim: ai, que coisa horrível, não tem queijo. Olha, está a passar Is it mal, good? está a inchar. Estão a ver? Está a inchar. Olha, vê-se os olhos Show it estão a to revirar, mommy. eu acho. Estão a revirar assim. Good? Good, mommy. Are you happy? Deve estar a pedir ajuda. Olha Look só. at George's Ai, coisa food. horrível. Não... Oh, pizza sem queijo. Os vegetarianos, coitadinhos, como sofrem. Pizza! Ai, Nova já chega, Pizza já Hut? chega. Não vamos sofrer mais. Vamos Pizza para o Hut doce. sem queijo. Vamos mostrar alguns doces. Senhoras e senhores, coitados dos vegetarianos, porque ela não disse que não se devia mostrar leite com ovos e com açúcar, que era um grande crime. Aqui está. Sem ovos, sem leite, sem chocolate, sem açúcar refinado, sem fermento químico, saudável e gostoso. Podes passar para o outro. Não há racismo no vegetarianismo. Preto, branco, tudo. Como eu disse, estão a ver? Com pintas, sem pintas. Ah, meus amigos. Pode avançar com frutas, sem frutas. Afinal, quer dizer, pensei que os vegetarianos eram todos uns infelizes, que não tinham nada para comer, coitados. Os principais petiscos. Olha só para isto. Olha, brigadeiro. Como? Não tem que acabar mais cedo. Olha, até brigadeiros. Isto aqui há brigas entre vegetarianos também. Enfim, olha, nós tínhamos no Brasil um taxista que nos levava no início para vários lugares e que nos acompanhou com o projeto missionário por muito tempo, que a gente não conhecia lado nenhum. Eu tinha medo até de sair para qualquer lado, não conhecia nada. E continuamos aqui com algumas coisas, não é? E uma vez, ele sabia que nós éramos vegetarianos e que éramos adventistas, ele era católico. Uma vez convidámo-lo para um almoço. E chegámos lá e estávamos a comer e ele começou, eu vi que ele estava a comentar umas coisas e ele estava a comentar lá com os amigos e tal. E chegou-se lá com o rapaz e disse: mas o Daniel não é vegetariano? E o rapaz disse: é vegetariano, mas está aqui a traçar na feijoada, olha para aquilo. E chegou ao pé do Daniel: grande vegetariano, aqui, pimba na feijoada. O que foi, Fábio? Ele chama-se Fábio. E, Fábio, qual é o problema? Não, você não é vegetariano, está aí a comer essa feijoada, não sei o quê. Eu disse: mas a feijoada é vegetariana. Foi o Fábio. Tive que o levar à cozinha, que ele não acreditava. Eu nunca tive nenhum adventista que desse tanto testemunho como aquele indivíduo. Cada vez que apanhávamos alguém e que essa pessoa: vamos almoçar, eu sou vegetariano. Mas não é como vocês pensam. Ele é vegetariano. Meu amigo, ele é vegetariano, mas vocês não imaginam as coisas que este homem come. Ele não ficou impressionadíssimo. Tivemos que testemunhar que aquilo era salsicha vegetariana, que era uma série de coisas. Nos Estados Unidos há uma série de coisas para vegetarianos que nunca abandonam o prazer das panelas de carne do Egito. Há até no Natal um peru vegetariano, que tem formato de peru, sabor de peru, cheiro de peru, mas não é peru, é vegetal. Há bacon vegetariano. Eu comi em casa do Décio, ele mostrou um bacon vegetariano. Eu nunca comi porco, mas aquilo sabe mesmo a porco. Aquele cheiro do porco, dizem que é igualzinho. Só que temos de ter cuidado, porque o objetivo é uma alimentação saudável. Se nós não desabituarmos o nosso paladar de determinadas coisas, nunca vamos libertar-nos delas. A minha irmã, por exemplo,
abandonou determinadas coisas e ao fim do tempo Deus lhe deu a graça que ela sente nojo de comer determinadas coisas. Os meus filhos, eles estão aqui, não me deixam mentir sozinho, os meus filhos, quando estamos em casa do meu sogro e ele começa a fazer lá umas sardinhadas ou umas churrascadas, eles literalmente tapam o nariz porque sentem-se enjoados. Aquilo que a gente diz, ai pá, cheira a sardinha. É pá, cheira a sardinha. É literalmente isto. Tudo é uma questão de hábito. Já pararam para pensar assim? Porquê é que na Índia comem determinadas coisas e dizem que é uma delícia e a gente prova aquilo e diz, pá. Porquê é que na China comem determinadas coisas e é uma delícia e nós comemos, pá. E quando eles vêm e comem os nossos pratos, dizem, como é que vocês conseguem comer isso? Porque nós crescemos e habituámos as nossas papilas gustativas a determinados sabores. As papilas gustativas renovam-se a cada 30 dias. Significa que se nós formos reeducando as papilas com ciclos de 30 dias, elas vão deixar determinados hábitos e vão se habituar a novos sabores. Bom, eu queria que nós... Podemos voltar ao PowerPoint? Temos só mais um testemunhozinho aqui do sofrimento dos vegetarianos. Só mais um videozinho. Vegetariano... Eu bati tanto no chocolate que eu acho que tinha que vos trazer este testemunho. O rapaz, isto não é chocolate, é alfarroba. Vejam como ele, coitado, não gosta. Porque é uma Está comendo alfarroba? Ai. Enfim. Good, Jojo. Is it good? Eu fiquei preocupado, pensei que ele ia conseguir meter a mão toda na boca, mas Eu quero outro pedaço. Ah, sim. não conseguiu. Como bem, é verdade, se puser e comer um pouco de alfarroba, há marcas que não são tão saborosas, mas se puser vai parecer que é uma outra marca de chocolate. Claro que se estiver habituadíssimo e viciadíssimo em chocolate, o paladar não vai desabituar-se e não vai sentir tanto prazer. Mas nós, em casa, podemos gradualmente habituá-las. As papilas têm uma dessensibilização, digamos assim, de 10%. Se tiver um pouco, 10% mais salgado ou 10% menos salgado, elas não vão notar. 10% ou a mais ou a menos de doce, elas também não vão notar. Então podemos servir-nos disso para diminuir nos condimentos e tudo mais. Após estas mudanças, podemos fazer ciclos de 3 meses. A cada 3 meses deixar uma espécie de animal. O que eu achei é que é interessante, como eu vos mostrei, no vegetarianismo não há racismo. Mas para os carnívoros há racismo. Eles fazem toda uma classificação. Carne branca, carne vermelha, é só racismo. Fazem diferenças. Uma das coisas que eu tinha problemas às vezes ao ir comer é que eu chegava e dizia, olha, tem alguma coisa que se coma sem carne? Ah, sim, tem aqui estas coxinhas de frango. Dizia, não, sem carne. Ah, sem carne? Ah, sim, tenho aqui esta pastéisinhos de bacalhau. As pessoas elas fazem toda uma classificação. Os meus filhos classificaram aquilo de uma forma muito simples. Fomos à casa da família em Brasília e queriam dar-lhes carne e diziam, não, obrigado, nós não comemos bicho morto. Portanto, ficou logo simplesmente classificado, não é? Se gritou ao morrer, já não entra para o nosso prato. Depois, portanto, primeiro abandonar a carne vermelha, após 3 meses abandonar o frango e essas coisas, após 3 meses o peixe, depois ficando uns 3 meses com uma dieta ovo-lacto e depois abandonar, então, finalmente, entrar numa dieta 100% vegetariana. Muitas pessoas falam sobre a questão das vitaminas, da B12, o grande mito da B12. Vai encontrar muita informação, mesmo na internet, a dizer que realmente sem a B12 vamos passar mal. E como vimos ali no quadro, os que não tinham B12 tinham muitos problemas. Podemos dizer assim, não, mas naquele tempo era tudo mais saudável e tudo mais. Mas se pararmos para pensar, qualquer caixa de cereais, qualquer caixa de leite de soja vem enriquecida com mais B12 do que precisamos para o resto do ano. A quantidade de B12 que realmente precisamos é mínima. E nós temos uma experiência muito interessante nos Estados Unidos, no Brasil, que nós morávamos por trás do hospital
e que era Hospital Faculdade. E passaram umas pessoas a dizer, olha, como temos muitos estudantes, se viessem, nós gostaríamos de ter pacientes, são gratuitas as consultas para termos pacientes para os estudantes treinarem. Então lá foi a Sara com os meninos, chegaram lá, havia lá o professor da universidade, não é? O médico todo catedrático e os pacientes, os alunos, e a Sara chegou com os meninos e primeiro ele achou um pouco estranho estarem a falar noutra língua e começou depois a meter conversa, depois viu os exames dele, ficou fascinado. Isto, sim senhora, chamou a atenção de toda a gente. Isto, sim senhora, é que é, olhem para estes exames aqui e tal, hemoglobina 13, estes meninos quase se não fossem crianças pediam para darem sangue e tal. Mamãe, diga aqui a todos estes alunos o que é que os meninos comem. Quando a Sara disse que eles eram vegetarianos, o homem até tremeu nas pernas, começou a dizer, bom, não é bem assim e tal, então vamos ter que receitar aqui uns suplementos. A Sara disse, mas uns suplementos, mas porquê uns suplementos? Não, porque o manual diz que os vegetarianos têm muitas carências, então temos que dar suplementos. Mas doutor, eu não vou agora dar suplementos aos filhos só porque o manual diz, eles têm que estar com alguma carência. Não, eu vou mandar fazer outros exames. Mandou fazer os exames, vieram melhores que o primeiro. E ele passou a chamar a Sara de mãe teimosa, não é? Porque, enfim, achava que ela... Só que não havia como refutar, não é? Não havia como refutar. E nós vemos vários exemplos de pessoas. Nós temos um caso de um outro senhor nos Estados Unidos. Ele é um dos professores ali do curso missionário e uma vez foi detido no aeroporto. E ninguém dizia porquê. Levaram-no para uma sala... O senhor está detido e tal, mas o que é que se passa? Tem que me informar e tal. Não, vamos averiguar. Andavam para a frente e para trás. E até que ele chamou alguém e disse, tem que me dizer o que é que se passa. Estou aqui detido e o senhor está com documentos falsos. Eu com documentos falsos? Que disparate. Não, o senhor está com documentos falsos. E nós vamos descobrir isto. Não, mas como? Como documentos falsos? Não, olha aqui. O seu passaporte diz 75 anos e quem olha para si vê-se logo que não tem mais de 40. Então nós não vamos deixá-lo sair daqui. E andaram para a frente e para trás e para a frente e para trás, impressão digital tal, e depois voltaram todos confusos, os polícias todos ali à volta. A gente não está a perceber nada disto, porque dá tudo certo, é a sua impressão digital e tal, mas isto foi um trabalho muito bem feito. Eu estou-vos a dizer, sou eu e tal. Sentem-se aí, deu-lhes uma palestra de saúde ali no aeroporto. Isto é, se estivermos perto dele, ele parece ter 40. Se estivermos longe, não lhe damos mais do que 30. Muitas pessoas podem dizer assim, mas eu conheço muitos vegetarianos que eram vegetarianos e morreram aos 30, morreram aos 40. Nós, cientificamente, não comparamos casos que não são comuns. O que temos de comparar é o mesmo caso. Se essa pessoa viveu até aos 120 sem ter uma alimentação saudável, até quanto teria vivido se tivesse uma alimentação saudável? É isto que nós temos que ver, não é comparar um caso com o outro, porque há processos diferentes. Um estômago abarrotado quer dizer um cérebro pesado. E aqui entra o ponto onde eu quero fechar esta nossa questão. Temos estado a falar sobre a artimanha de Satanás e vocês vão entender porque é importante vigiarmos a nossa alimentação. Quando temos uma digestão complexa, vocês já repararam que às vezes depois do almoço dá aquela moinhazinha e tal, porque o cérebro dispensa circulação para o estômago, para todo o corpo, exato. Todo o corpo dispensa para o estômago, exatamente. Mas, como falta uma afluência normal de sangue no cérebro, dá aquela dormência. Quanto mais complexa a digestão, mais tempo o cérebro está abaixo do seu melhor potencial. Se vocês repararam, Daniel e os seus amigos foram achados o quê? 10 vezes mais sábios. Porque a sua mente estava 10 vezes mais liberta para raciocinar. Muitas pessoas não se apercebem, não é só abandonar a carne, comidas muito condimentadas, muitos doces, o açúcar em excesso pode causar um processo idêntico ao do álcool, há uma fermentação. Todas estas coisas podem aumentar grandemente o nosso processo digestivo e isto afeta a nossa vida espiritual.
Agora, o interessante é que, normalmente, aquilo que aumenta o processo digestivo também hiperestimula as nossas papilas gustativas, ou seja, hiperestimula o tálamo e o hipotálamo. Estão a ver como voltamos a ter o mesmo problema? Hiperestimula o processo hormonal. Olha só, tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo.